Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Josiano. Então pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem bíblica que fala o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Salmos 143, ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os rios, né? Vamos estudar, né, as partes dos rios, né, os lençóis e as águas subterrâneas e as geleiras, ok? Então vamos lá. O rio é uma parte corrente da água doce, né? Um rio é formado pelas precipitações, né, como a chuva ou neve, pela água de degelo ou por fontes, né, chamada de olhos de água, né? Pode ainda ter origem em outro rio, né, ou em um lago. As enxurradas são correntes de águas provisórias, né, formadas durante o período da chuva. Já os rios podem ser perenes, né? Isso é, podem existir independentemente das frequências de chuvas, né? Ou temporários, ou seja, podem secar em determinadas épocas do ano. Quando os rios são menores, né, com ou menos volume de água, né, recebe outras denominações, né, que variam de acordo com a região. Pode ser riacho, ribeirão, córrego, entre outros exemplos. Partes do rio. As principais partes de um rio são a nascente ou a cabeceira, que é o local onde o rio nasce, situado sempre em um ponto mais elevado do terreno. A foz, né, que é o local onde o rio termina, que pode ser o mar, em um lago ou em outro rio, né? O curso, que é o caminho que o rio percorre da nascente até a foz, né? Que aumenta de volume, pois recebe águas das chuvas, né? E de seus afluentes. O leito, né? O canal, que é o assoalho por onde o rio percorre, né? Que é escavado pelos cursos de águas, né, ao longo de milhares de anos. Né? As margens, que são faixas de terra situadas em cada lado do leito do rio. Então, ao conjunto formado por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, né? Isso é, afluentes dos afluentes, são chamados de quê? De bacias hidrográficas, né? A bacia amazônica é a maior do mundo, por exemplo, e a área banhada pelo rio Amazonas, né, por um grande número de afluentes, né, e subafluentes, né, como o rio Madeiros, o Tapajós, o rio Negro, o rio Solimões, entre outros rios. Então vamos lá, vamos falar sobre os usos hídricos, né? Muitas sociedades humanas fazem dos rios um depósito de esgotos, né, domésticos e industriais. Essa poluição tem aumentado muito nas últimas décadas, né? Principalmente nos países que não possuem políticas internas, né, de regulação e tratamento de resíduos. E os países desenvolvidos têm se esforçado, né, desde a década de 1960 para controlar ou diminuir a poluição das águas pluviais. Um exemplo foi o que aconteceu com o rio Reno, né? Esse rio percorre vários países da Europa e teve suas águas sujas, né, e mal cheirosas recuperadas graças a um tratamento de despoluição. Com isso, diversas espécies de peixes voltaram a viver em suas águas, né? Outro exemplo foi o rio da Tamisa, né, que corta Londres, que também era extremamente poluído e mal cheiroso, mas após décadas de despoluição tornou-se um rio com peixes e pessoas voltaram a usufruir de suas águas. Para recuperar o rio, né, os esgotos e o lixo deixaram de ser despejados nele e passaram a ser coletados e reciclados. No Brasil, as medidas de combate à poluição dos rios ainda precisam ser intensificadas, né, pelas autoridades municipais e estaduais e federais. Né? Além disso, a população deve ter consciência de que a poluição do rio pelo despejo de lixo e esgoto, né, no seu leito não só degrada, né, o meio ambiente, mas também podem trazer inúmeras doenças para as pessoas.
Ok, então vamos lá. Agora vamos falar sobre os lagos. Então, os lagos são o quê? São um grande volume de água cercado de terra, né? E lagoas, que são lagos menores. Então, existe dois tipos de lago, né? Os de água doce, né? Que possui um rio emissário, ou seja, um rio que nasce nesse lago e que escoa parte das suas águas e mantém água doce, né? E também existem, né, os de água salgada, né? Por não terem, né, por onde escoar as suas águas, né, sofre o efeito de evaporação, o que eleva, né, a concentração de sais na água, né, mantendo-se salgada. Os lagos geralmente são alimentados pelos degelos, né, de geleiras, pelos rios e lençóis freáticos, embora receba também água das precipitações, ou seja, as águas da chuva. Então, o excesso de água em relação ao seu terreno faz um lago transbordar em ceder uma parte de seu volume. Portanto, os lagos podem dar origem a rios que são chamados de rios emissários, né? O rio Nilo, né, por exemplo, é o único que atravessa o maior deserto do mundo, né, que é o deserto do Saara, né? Nasce o Lago Vitória, onde fica na parte centro-leste do continente africano. Vamos lá, as águas subterrâneas. Então, as águas subterrâneas alimentam os rios e lagos, né, e servem de fonte de água doce para os seres vivos, né? Em muitas áreas desérticas e semiáridas, as águas subterrâneas são captadas por meio de poços, né, artesianos e usadas para irrigar campos agrícolas, né? Até mesmo aqui no Brasil, né, país que apresenta abundância, né, de água doce, inúmeras cidades são abastecidas, né, pelos lençóis de águas subterrâneas, né? Os depósitos de águas subterrâneas são formados, né, pelo acúmulo da água das chuvas, né, que infiltra no subsolo, e esse acúmulo pode levar milhares de anos para acontecer, né? E é possível encontrar dois tipos de lençóis de água subterrâneas, né? O lençol freático, cuja água pode ser extraída por meio de poços simples, né, cavado com pás, localizado próximo da superfície, bastante atingido, né, pela poluição que se infiltra no subsolo, né? São menos estáveis, né? Pode secar ou encher mais rapidamente, dependendo da estação. E os lençóis artesianos, né? Que se localizam nas maiores profundidades. São mais estáveis, né? Pois geralmente resulta de um longo processo de acumulação de água. E por ser confinado, né? Praticamente não sofre variação nas épocas das secas, né? ou úmida. E a construção de poços artesianos exige uma maior tecnologia, como máquina que consiga perfurar rochas mais resistentes. A água subterrânea, né, é utilizada pelo ser humano há milênios, né? Muitas cidades dependem basicamente dos poços artesianos, né, para abastecimento de água. Segundo o censo do IBGE de 2010, né, 11% da população brasileira ainda é abastecida pelos poços artesianos, né? Apesar de serem alimentados pelas águas pluviais, né, os depósitos subterrâneos eles não são eternos. Isso o ser humano retira as águas, né, mais rapidamente do que a natureza consegue repor. Ela tende a acabar. E o que a natureza levou milhares de anos para acumular, pode exigir em muito menos tempo para acabar. Então vamos lá, agora vamos falar sobre as geleiras. As geleiras são grandes massas de gelo, né, que ocorrem nas áreas onde a queda e o acúmulo de neve supera o degelo. A geleira pode ser continentais, né, ou de montanhas. As geleiras continentais localizam-se nas zonas polares, né, principalmente na Antártida, na zona polar norte. A ilha da Groenlândia, né, tem 99% de superfície constituída por geleiras, né, que chegam a atingir até 2 km de espessura. Na Antártida, as geleiras cobrem uma área de cerca de 12 milhões de quilômetros quadrados e tem até 4 quilômetros, né, de espessura, com a frequência de grandes fragmentos de geleiras, né, continentais se separam, né, e flutuam no mar.
Essas massas gigantescas de gelo flutuantes recebem o nome de iceberg. E ao deslizarem, né, na superfície da água, apenas 10% do seu volume pode ser observado. E isso é muito perigoso, né, para os navios que podem se chocar contra eles. As geleiras, né, de montanhas, como o próprio nome indica, né, localizam-se nas altas cadeias montanhosas, né, e são formados pelo acúmulo de neve. Quando o volume de neve aumenta, forma-se uma limba, né, de gelo que se movimenta ladeira abaixo. E ao chegar no sopé das montanhas, né, as temperaturas são mais altas e a geleira pode descongelar, dando origem a um rio ou um lago glacial, né? Então vamos lá. Água potável. A água do nosso planeta não escapa do sistema terrestre, ou seja, é aqui que todo o ciclo da água acontece. Por isso diz que há escassez apenas de água potável, ou seja, aquela água que pode ser consumida pelos seres humanos, né? Sem risco de se contrair doenças por contaminação. Afinal, a água nunca vai faltar no planeta, já que a sua quantidade é praticamente a mesma há milhões de anos. Mas a água potável sim, pois ela pode ser poluída e se tornar imprópria para o uso. Ou seja, grande o volume de água existente no planeta, mas a maior parte dela é salgada, portanto imprópria para o consumo humano. No entanto, já existe tecnologia para a dessalinização, né, da água do mar, a retirada dos sais, né, tornando-a potável, pronta para o consumo. Mas, né, esse procedimento ainda é muito caro e só é praticado com maior intensidade, né, em países com maior recursos financeiros, né, e com grandes carências de água potável, né, como a Arábia Saudita, Israel, Kuwait, Emirados Árabes, Austrália, entre outros. Então, com o crescimento populacional aliado à expansão das cidades, né, das indústrias, né, da agricultura, torna-se cada vez mais intenso o uso da água doce, né? Além do crescimento da demanda de água, né, a poluição dos rios, lagos e lençóis subterrâneos, né, e o desmatamento nas áreas florestais, né, provocado pela escassez de água potável em diversos lugares do mundo. Consumo. Então, conforme o tempo passa, o consumo de água pela humanidade aumenta. Isso ocorre em função não só do crescimento da população, mas também do consumo individual. Nos anos de 1950, né, por exemplo, cada habitante do planeta consumia, em média, 400 metros cúbicos de água, né, por ano. Hoje, cada pessoa consome, em média, cerca de 800 metros cúbicos de água por ano. Ou seja, o dobro do que consumia em meados do século passado. Mas os cálculos, né, não incluem apenas as águas usadas para beber, tomar banho, mas também as chamadas água virtual, né, que é a quantidade de água que consumimos, né, sem ver. O acesso à água potável não é igualitário no mundo, né, que contribui para as diferenças em relação à sua disponibilidade, né, e o seu consumo, que tende a ser maior nos países desenvolvidos e menor nos países subdesenvolvidos, né? Na América do Norte, por exemplo, na primeira década dos anos 2000, né, uma pessoa utilizava em média quase 1.400 metros cúbicos de água por ano, né? Ao passo que uma pessoa no continente africano utiliza em média 600 metros cúbicos, né? Olha a diferença. O setor da economia que mais utiliza água doce em todo o mundo é a agropecuária, né? Que consome em média 69% da água utilizada pelos setores urbanos. O setor industrial vem em seguida, né, consumindo em torno de 19%, né, do total, enquanto aproximadamente 12% vai para o abastecimento residencial do comércio e o setor público. No entanto, no que se refere à agricultura, né, os agrotóxicos que são utilizados nas plantações, né, podem atingir os lençóis freáticos, né, e assim podem contaminá-los, né. E o uso desenfreado das águas de lençóis freáticos para irrigação artificial
dessas plantações, né? Pode causar o esgotamento desse recurso. Já nas áreas rurais, né? Com o desmatamento, o pisoteio provocado pela diminuição da capacidade de absorção da água, né, pelos solos, né, na ausência de coberturas, né, vegetais e com os solos utilizados para a forma intensiva, né, a tendência é que a águas da chuva escorra pela superfície, né, e escorre rapidamente para os rios. As consequências, né, disso são as inundações e a aceleração no processo de erosão, né. Então vamos falar agora sobre a água, conflitos e problemas. Em algumas regiões do planeta, né, ocorrem disputas por água potável, que inclui discussões para decidir o uso compartilhado de determinados lençóis subterrâneos, né, ou definir como e em que quantidade cada um deve utilizar a água de rios, né, que corta diversos países. O Egito, por exemplo, depende basicamente do rio Nilo, que fornece cerca de 90% da água que consome no país. O Nilo, antes de chegar ao Egito, passa pelo Sudão e por Uganda, né? Por esse motivo, se um desses dois países construíssem, né, uma barragem no rio, provavelmente iniciaria um grave conflito, né, político ou até mesmo militar, né? No Oriente Médio, né, o acesso ao Rio Jordão, né, cujas águas são controladas pelos israelenses, né, é fundamental nas negociações entre Israel e Palestina, né? O controle sobre os rios que banham a península, né, mesopotâmica, né, principalmente o Tigre e o Eufrates, né, é uma questão que tem que ser administrada, né, com cuidado pela Síria, Turquia e Iraque, pois, caso contrário, podem dar origem a uma guerra por água. Essa região carente de recursos hídricos, né, e esses dois rios são fundamentais para o abastecimento de água nos três países. O Brasil é um país rico em água superficial potável. Calcula-se que no território brasileiro esteja cerca de 12% dessa água. Mesmo assim, há uma escassez desse recurso em diversas cidades, em especial na região Nordeste, né, que é afetada pelas secas, né. Recorrem, né, à utilização dos poços artesianos ou cisternas, né. Há ainda o problema de desperdício de água, algo muito comum, né, no Brasil. Em média, 35% da água armazenada em reservatórios é desperdiçada, diferente, né, dos países desenvolvidos, né, em que essa média não chega aos 10%. Ok? Então, pessoal, para trabalho, eu peço que vocês façam, né, um vídeo de até 3 minutos, né, e explicando como é que funciona o ciclo hidrológico, né, como mostra a figura que está aparecendo na tela de vocês. Aí vocês vão fazer um vídeo explicando como que é esse processo do ciclo hidrológico, ok? Aí vocês têm até o dia 5/10 para me enviar, ok? E para finalizar, peço que vocês façam essas atividades, né? Que é o geolink da página 166, o testeação da página 168, testeação da página 171, testeação da página 172, o geolink da página 176, né? Conexão com a língua portuguesa e a arte, né? Página 177 e a atividade da página 78, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao trabalho, com relação ao conteúdo ou com relação à atividade, vocês podem me mandar mensagem, ok? Aqui no WhatsApp, durante o período da aula, ok? Então, até a próxima aula.